Então, bom dia a todos. Como vão todos? Estão conseguindo aí enxergar direitinho nosso slide? Tudo certo? Vamos lá? Então, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar então sobre tecnologia do cuidar em saúde. Vamos também colocar alguns pontos relacionados com a medicalização da saúde, né? Que processo é esse, né? Como é que a gente está inserido enquanto profissional da área de saúde e falar um pouco sobre essa transição, né, que a gente chama epidemiológica e também essa transição da tecnologia dentro do ambiente da saúde, né? Os pontos positivos, os pontos negativos e como a gente hoje entende o cuidado em saúde, tá certo? Então essa é a nossa conversa de hoje, é um pouquinho do que a gente vai analisar dentro da nossa disciplina, tentando contextualizar isso em cada um, né, dos pontos e eixos da nossa disciplina, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é tecnologia, né, do cuidar em saúde? Quer dizer, que termo é esse, qual é esse conceito e para que ele serve e como ele se apresenta, tá? Então, quando a gente fala em tecnologia do cuidar em saúde, a gente está falando, então, de todo e qualquer tipo de saber e prática que é utilizado no processo de cura, monitoramento e prevenção de algumas doenças, tá certo? Então, todo o processo de atendimento em saúde, nós vamos, então, a partir de agora, chamá-lo de tecnologias do cuidado em saúde, tá? Então, nós temos desde tecnologias e saberes mais específicos, né, mais profundos e específicos, até saberes mais gerais e menos aprofundados, tá certo? Mas todos eles, de alguma forma, representam técnicas de prevenção, monitoramento e tratamento de doenças, ok? Para cada tipo de indivíduo, para cada tipo de doença, para cada comunidade, vai ser mais interessante a gente utilizar um tipo, né, de saber ou um tipo de prática. Portanto, é interessante que a gente possa adaptar a realidade do local e, principalmente, na verdade, adaptar a tecnologia ao local onde vai ser utilizado, à comunidade aonde essa tecnologia vai ser utilizada, né? Então é importante ter essa sensibilidade enquanto profissional de saúde para que a gente possa perceber que para cada local você tem uma necessidade diferente e você tem também uma disponibilidade diferente. E por isso que é importante que a gente possa adaptar esse saber, esse conhecimento à realidade da comunidade onde vai se trabalhar, tá certo? E para isso é necessário que a gente conheça muito bem essa comunidade, que a gente tenha um entendimento e que a gente possa, de alguma forma, conhecer os valores dessa comunidade, a cultura dessa comunidade, quais são os princípios que essa comunidade tem, para que a gente possa adaptar essa tecnologia de forma mais efetiva, mais eficiente à realidade daquela comunidade, tá certo? Então é necessário, dentro do processo de planejamento e gestão de saúde, que a gente possa entender qual tecnologia é mais adequada para uma determinada comunidade, levando em consideração tudo isso que o professor falou, né? A questão dos valores que essa comunidade tem, né? A moral que essa comunidade de alguma forma expressa, as suas tradições, os seus princípios, né? Então tudo isso observado faz com que a gente possa entender qual é o melhor processo, quais são as melhores práticas, né? Que saberes vão ser de alguma forma trocados e disponibilizados para essa comunidade, para que o processo seja feito de forma mais efetiva e mais, vamos dizer assim, adequada às demandas daquela comunidade, tá certo? Isso já está lá em dois princípios do SUS, né? Quando a gente fala de acessibilidade e quando a gente fala de equidade, né? Da necessidade de você adaptar a estrutura que você tem às demandas daquela comunidade, né? Então nós temos um sistema único de saúde, porém ele vai trabalhar de forma específica em cada realidade que se apresenta, né? A gente sabe disso. Ele é universal, ele tem um princípio de universalidade, quer dizer, ele vai atender a todo mundo. Porém, o atender a todo mundo não quer dizer que tem que ser atendido da mesma forma. O atendimento não pode ser igualitário,
ele não pode ser igual para todo mundo. Cada comunidade tem uma demanda diferente, tem uma necessidade diferente. E quanto mais você demanda uma necessidade, mais é necessário, então, que você responda de forma mais profunda, de forma mais adequada a essas demandas. Por isso a gente chama não um dos princípios, né, do SUS não é igualdade, é equidade. É você trabalhar diferentes de forma diferente. Né? Necessidades diferentes precisam de cuidados diferentes, precisam de tecnologias diferentes para atender essas especificidades de cada comunidade, de cada necessidade. Tá certo? Então, é nesse contexto da gestão de saúde que se trabalha a ideia, então, de estabelecer, então, qual tecnologia seria mais próxima para atender as demandas de cada comunidade. Qual tecnologia é mais adequada para se estabelecer uma melhor relação entre comunidade e serviço de saúde, certo? Então, esse é o processo e é assim que a gente vai conversar um pouquinho dentro dessa nossa aula de hoje, dentro desse contexto também que está, de alguma forma, estabelecido pela nossa disciplina. Então, essa tecnologia, essas práticas, esses saberes que vão ser utilizados, eles devem, de alguma forma, apresentar alguns princípios que devem ser levados em consideração. Né? Então, mesmo que a gente faça uma adaptação dessa tecnologia para atender as necessidades daquela comunidade específica, é necessário que, em qualquer um dos contextos, a gente tenha, então, aí esses 4 princípios sendo atendidos. Tá? Quais são eles? O princípio da eficiência, e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse princípio, falar um pouco mais sobre o que é isso, né? O que a gente entende como eficiência em saúde coletiva. Outro princípio que tem que ser atendido dentro, né, do processo de cuidar em saúde seria a efetividade. Então, essa tecnologia, essa prática, esse saber, de alguma forma, tem que ter efetividade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso e aprofundar um pouco mais sobre esse contexto. Ele também tem que ser seguro, né? Então, outro princípio que deve ser levado em consideração para atender essas demandas específicas da comunidade e utilizar uma prática que seja a mais adequada para atender as demandas daquela necessidade, um outro princípio, uma outra observação é a necessidade da segurança, né? Que essa tecnologia possa apresentar a essa comunidade uma maior segurança. E, por último, a aceitabilidade. Quer dizer, não adianta você estabelecer uma tecnologia, estabelecer um processo de cuidar, se você não tem a aceitação dessa comunidade. Se essa comunidade não vai receber esse cuidar em saúde da forma mais adequada, da forma mais, vamos dizer assim, receptiva possível. Tá certo? Então, a gente vai aprofundar um pouco mais nesses princípios para que a gente possa encontrar, né, dentro do contexto da nossa disciplina, daquilo que a gente está falando, a razão de ser desses 4 princípios das tecnologias do cuidar em saúde. Então vamos lá, vamos falar mais especificamente de cada uma delas. Então, princípio 1. Então, toda tecnologia que vai ser utilizada em uma comunidade, tá? Seja ela qual for. Por isso, a necessidade de cada local ter um conhecimento específico sobre a comunidade, para que a gente possa conhecer quais são as demandas daquela comunidade, para que a gente possa conhecer especificamente quais são os valores, os princípios, a moral daquela comunidade. E assim, estabelecer então a tecnologia, né, dentro o portfólio de possibilidades que o Sistema Único de Saúde tem, que a gente possa então estabelecer qual é a melhor forma de se atender àquela população, né? Qual é a melhor maneira e qual é a melhor tecnologia que se adequa àquela realidade e que será mais eficiente naquele contexto, tá certo? Então é importante a gente dizer que não existe uma receita de bolo. Por mais que se tente unificar o serviço de saúde e universalizar o serviço de saúde, as demandas são muito específicas. Cada local, mesmo dentro de uma própria cidade, né, Brasília, por exemplo, São Paulo, Rio, você tem realidades muito diferentes em cada um dos bairros, né, e das regiões de uma grande cidade. O interior do Brasil tem uma realidade diferente dos centros urbanos, né? A região mais central do Brasil tem uma realidade diferente
regiões litorâneas. Então, trabalhar um sistema único de saúde num país com uma diversidade cultural gigantesca, né? Com demandas específicas muito diferentes, que vão desde variações de clima, de bioma e de relações culturais mesmo, né? De construção cultural mesmo, de cada sociedade, de cada região. Você precisa ter um sistema extremamente flexível e que tenha uma maior possibilidade de ferramentas possíveis para que você possa ter a maior eficiência nesse processo, tá certo? Então, quando a gente fala de eficiência, significa o quê? Você ter o recurso disponível para atender a demanda específica, tá certo? Então, é você poder gerar uma tecnologia de cuidado, é você poder, de alguma forma, estabelecer um atendimento que seja o mais adequado para aquela realidade, para atender as demandas específicas daquela comunidade, né? Então, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de um processo que tem não só a... Vocês estão conseguindo aí ver direitinho, moçada, o nosso slide? Tá tudo certinho aí? Ok. Aqui desapareceu para mim a... Sim, tranquilo. Para mim desapareceu aqui o slide, mas se vocês estão conseguindo enxergar aí, está tranquilo. Então, o que acontece? Quando a gente fala de eficiência, que essa tecnologia, além, obviamente, de atender as demandas daquela comunidade, ela também tem que ser altamente eficiente. Ela tem que chegar, né, responder àquela demanda de forma mais eficiente possível, né, de forma mais efetiva e eficiente possível. Um exemplo, né, de eficiência em tecnologia do cuidado é o processo de vacinação, né? E a gente pode utilizar a vacina da gripe como um exemplo nesse processo, né? Se a gente for ver a redução dos casos de mortalidade, né, em todas as faixas etárias, depois que se estabeleceu a campanha de vacinação da gripe no Brasil, é extremamente interessante e extremamente eficiente, né? Nós tivemos uma redução aí de mortalidade em torno de 32,8% no Brasil, de mortes que eram relacionadas à gripe, né? A gripe comum. A gente também fala, né, e agora está muito na moda e muito em voga isso, a vacina contra a Covid, né, contra o vírus da Covid, e o que a gente espera é que essa vacina seja a mais eficiente possível, que ela tenha a maior eficiência possível. O que seria isso? Que ela puder, de alguma forma, proteger o maior número de pessoas possível e que isso traga para essa tecnologia o que a gente chama, então, de eficiência, né? Também no caso da campanha de vacinação contra a gripe, e portanto a vacina da gripe, reduziu também não só a mortalidade, mas também o tempo de atendimento nos hospitais, né? Então a pessoa quando não toma a vacina da gripe e ela se contamina por esse vírus, ela vai ter um tempo de internação, um tempo de atendimento no sistema muito maior do que aquela pessoa que toma a vacina e que, mesmo tomando a vacina, tenha a gripe, ela vai ter um tempo de internação menor. Então, a gente chama isso, né, de uma tecnologia que apresenta uma alta eficiência, né? Ela é extremamente eficiente. Por quê? Porque ela consegue resolver o problema da forma mais barata possível e ela realmente é efetiva, porque ela consegue diminuir o número de casos de morte e diminuir o tempo de permanência no hospital. Não, tranquilo, fiquem tranquilos, pessoal. Não tem problema não, a aula está sendo gravada. Quem não puder, né, assistir de forma online, o professor grava e disponibiliza para vocês depois no Moodle, como a gente já está acostumado, tá certo? Então não tem problema não, eu sei que vocês também estão tendo aula de reposição, eu tenho recebido muitos recados, né, nesse sentido, e fiquem tranquilos, esse momento agora de reposição do semestre passado é um momento bastante delicado, por isso o professor não estou levando isso como um problema, tá bom? Então, qualquer coisinha vai estar gravado, vocês depois conseguem disponibilizar essa aula através do Moodle, como a gente está acostumado, tá bom? Então, efetividade. Então, um dos princípios que uma tecnologia do cuidado tem que ter para que a gente possa utilizá-la da melhor forma possível é ser eficiente. Quer dizer, é chegar ao resultado que se espera
da forma mais barata possível e da forma mais eficiente possível. Alcançar aquele objetivo que foi estabelecido da forma mais eficiente possível, tá? As campanhas de vacinação são bons exemplos de eficiência, né? A pessoa que é vacinada e ela consegue responder àquele problema de forma muito eficiente. A gente conseguiu reduzir a zero uma série de doenças que eram endêmicas daqui do Brasil através da vacinação, né, de campanhas de vacinação. Eu sei que a gente já falou isso em momentos anteriores, que a vacinação tem tido uma adesão muito pequena, né, ou pelo menos menor do que se espera no nosso país, em relação a alguns tipos de enfermidades, mas isso não quer dizer que a ferramenta, que é a vacina, não seja eficiente, ela é bastante eficiente, né? Então você tem uma capacidade de resolubilidade dessa ferramenta é muito alta. Ela então chega ao seu objetivo de forma muito segura e de forma bastante eficiente. Então, todo o processo de tecnologia do cuidado em saúde tem que ser eficiente, tem que realmente dar conta daquilo que se espera dele e chegar realmente ao seu objetivo, chegar a responder e impactar de forma positiva a comunidade onde ele está sendo utilizado, tá certo? Então, um dos princípios que a gente tem que ter é a eficiência desse cuidado, a eficiência dessa tecnologia, tá bom? Vamos para o próximo princípio. Então, efetividade do cuidado, tá? Então, quando se usa, né, algum tipo de processo de tecnologia de cuidado em saúde, o que a gente tem que saber é que, além dele ser eficiente, né, dele conseguir cumprir aquilo que se espera dele, como a gente falou no slide anterior, ele também tem que ter efetividade. O que é isso? A gente tem que segui-lo de forma coerente e correta para que ele consiga ser eficiente, tá certo? Então a gente chama isso de pertinência do cuidado e conformidade do cuidado. Então essa ferramenta tecnológica, ela além de ser eficiente, é necessário que a gente tome todos os cuidados possíveis, né, ou toda aquela possibilidades de variáveis que estão ali relacionadas sejam levadas em consideração para que a gente possa, então, fazer com que aquele processo chegue ao seu resultado final, chegue aquilo como se espera, chegue a parte de efetividade, tá certo? Um exemplo que nós temos bastante interessante quando se fala em efetividade do cuidado é o tratamento da tuberculose, né? Então, a gente sabe hoje que o tratamento da tuberculose é extremamente eficiente. Você possui medicamentos que, se tomados de forma correta, nos prazos corretos, você tem aí quase 100%, né, de cura daquela determinada enfermidade. Então a gente sabe da eficiência desse tratamento. Mas, se não forem seguidos todos os protocolos, né, ou o protocolo para a administração dessa ferramenta, e se não forem seguidos todos os cuidados necessários para a efetiva ação daquele tratamento, o tratamento não vai acontecer, tá certo? Então é importante que, dentre esses princípios, né, relacionados sobre a tecnologia do cuidado em saúde, que além da gente conhecer a eficiência do tratamento, a gente possa seguir de forma, vamos dizer assim, coerente e de forma correta todo o protocolo para a utilização dessa tecnologia, tá certo? Então, como a gente falou, quer dizer, você tem aí vários tipos de tratamentos que são extremamente eficientes, mas que, se não forem seguidos à risca, não vão gerar essa eficiência, né? Esse processo vai se perder no decorrer, né, do tratamento. Então, a gente sempre diz isso, né, que a pertinência seria o cuidado, fazer a coisa certa. Então, seguir todo o protocolo, todas as etapas do processo, para que a gente possa ter eficiência, né, no final dessa jornada. E a conformidade, de fazer certo a coisa certa, que é você seguir de forma correta todas as etapas desse processo, fazendo com que esse processo se torne o mais adequado possível, o mais efetivo possível, tá? Então, efetividade está relacionado com seguir aquilo que tem que ser feito, fazer a coisa certa, né, da forma correta, seguindo todos os protocolos, passando por todas as etapas, para que a gente possa ter, ao final, aí sim, a eficiência desse processo, né? Então, toda tecnologia do cuidado tem que ser eficiente e efetiva. Ela tem que ter um protocolo de atuação para que
quem fizer esse tratamento, ou quem estiver administrando esse tratamento, possa fazer isso da forma mais correta possível para se chegar à eficiência desse processo, tá certo? Então, toda a tecnologia do cuidado tem que, além de conhecer a comunidade, além de atender as demandas específicas daquela comunidade, tem também... Tá, ele está pedindo para entrar, né? Então, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui. Ok, bacana. Então, é uma das necessidades desse processo é que a gente possa segui-lo, né, da forma mais correta possível e fazer, então, desse processo um processo eficiente, né? Que a gente consiga estabelecer que esse tratamento, além de ser eficiente, ele seja efetivo. Que a gente consiga, então, seguir todas as etapas necessárias para que ele possa, então, mostrar sua eficiência, né? Por isso a gente precisa da efetividade. Vamos mais um. Segurança no cuidado. É outro ponto que tem que ser levado em consideração quando se escolhe uma tecnologia do cuidado em saúde, né? Que ela seja segura, que a pertinência desse tratamento seja levada em consideração, que o resultado tem que ser maior do que os problemas que esse tratamento possa levar, do que qualquer tipo de insegurança que esse tipo de tratamento possa levar, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, do tratamento quimioterápico, né, que é utilizado para alguns tipos de câncer, né, eles são realmente muito fortes e, de alguma forma, podem trazer algum tipo de insegurança ao paciente no decorrer desse tratamento. Então, é importante que esse tratamento seja eficiente, que ele realmente tenha um resultado ao final desse processo, que a gente possa observar a efetividade desse processo, seguindo todas as etapas, né, que se estabelece para que esse processo possa vir a acontecer, e que ele seja, então, seguro, que esse resultado seja mais importante, né, e possa ser, de alguma forma, mais eficiente do que qualquer problema que você possa ter no decorrer desse processo, tá certo? Então, a gente sabe, por exemplo, um exemplo são os tratamentos quimioterápicos, que o resultado, o impacto, né, desse tratamento são observáveis, né, a gente consegue ver de alguma forma isso acontecer, mas durante o processo do tratamento você tem uma série de agravos que podem acontecer, que podem de alguma forma gerar uma certa insegurança ao paciente. Então, o resultado desse processo, né, tem que ser maior do que qualquer problema que possa acontecer no decorrer desse tratamento, né, como consequência desse processo, tá certo? Então, a segurança nesse processo e a tecnologia, ela tem que apresentar uma segurança muito grande. Então, a gente falou de eficiência, a gente falou de efetividade, e agora a gente está falando de segurança, né? Então, essa ferramenta tem que ser uma ferramenta segura. Por mais que ela seja forte e que ela possa apresentar qualquer tipo de agravo durante o seu processo de tratamento, ao final, ela tem que ser extremamente positiva para gerar o que a gente chama, então, de segurança no cuidado. E, por último, a aceitabilidade desse cuidado, né? Então, ele tem que ser aceito por aquele indivíduo que está, de alguma forma, utilizando esse processo, ou pela comunidade onde aquela tecnologia vai ser utilizada, né? Eu dei aqui um exemplo para vocês da transfusão de sangue. A transfusão de sangue é hoje uma tecnologia extremamente eficiente. A gente sabe, né, que é uma forma de você realizar alguns tipos de tratamentos, são extremamente seguro, né, e eficiente. No final daquele processo, a gente sabe que o resultado vai acontecer. Então, existe uma eficiência nesse processo. A gente sabe também que são alguns cuidados que devem ser levados em consideração na etapa desse processo de tratamento, para que a gente tenha, então, a efetividade desse processo. Então, ele tem eficiência, tem efetividade e ele é extremamente seguro. Hoje, a gente consegue fazer um tratamento através de transfusão de sangue com muita segurança, né? Coisa que não acontecia antigamente. Você podia pegar uma doença, né, através de um processo de transfusão. Hoje não. Você consegue ter exames, né, extremamente seguros e eficientes que conseguem, de alguma forma, detectar qualquer tipo de problema durante esse processo. Mas a gente sabe que, culturalmente, algumas comunidades ainda são resistentes ao processo de transfusão. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os testemunhos de Jeová, né?
Isso não é, vamos dizer assim, algo que toda a comunidade, exatamente, a adesão do paciente. Então, a gente sabe que a transfusão de sangue é uma ferramenta extremamente segura, eficiente, efetiva, né? Tudo aquilo que a gente viu em slides anteriores. Mas para um tipo de comunidade, que são os testemunhos de Jeová, algumas pessoas não aceitam receber esse tratamento. Por mais que a transfusão de sangue seja, né, a principal ferramenta do. Pronto, acho que agora foi, né? Tranquilo? Então vamos lá. Tá todo mundo vendo aí o slide direitinho? Tudo tranquilo? Foi sim, tá certo. Então tá bom. Desculpa aí, pessoal, mas acontece. Então, dentro desse processo, né? Então, todas as ferramentas que foram utilizadas, e o que a gente está falando isso? Tecnologia do cuidado é todo tipo de ferramenta, né? Tecnologia, prática, que a gente utiliza para fazer a cura de alguma doença, o tratamento de alguma doença, o monitoramento, né? A prevenção de algum tipo de enfermidade. Essas tecnologias elas são muito variadas, elas vão, de alguma forma, variar bastante, né, dentro da sua complexidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas elas, de alguma forma, têm que seguir esses 4 princípios, né? Eficiência, efetividade, segurança e agora a aceitabilidade do cuidado. Então, por mais que ela seja segura, por mais que ela seja eficiente, por mais que ela tenha sua efetividade, ela só vai ser utilizada se aquela comunidade ou aquele indivíduo aceitar fazer esse tratamento, né? Pelos seus princípios, pelas suas tradições, enfim, pela sua moral, pelos seus princípios e valores, ele de alguma forma vai se identificar com isso ou vai aceitar que esse tratamento aconteça, né? Então é dessa forma que se escolhe, se faz a gestão em saúde, né? Que tipo de tratamento é mais adequado para uma determinada comunidade e quais são os tratamentos que vão ser utilizados e disponibilizados para uma determinada comunidade, usando todos esses princípios que nós falamos, né? De aceitabilidade, segurança, efetividade e eficiência. Ok. E aí a gente então entra num tema que eu acho pelo menos bastante interessante, né? Que tem tomado um pouco as discussões, ou tem sido, né, bastante recorrente nas discussões quando a gente fala, então, de cuidado em saúde. Que seria, então, qual é a complexidade desses cuidados, né? E aí a gente classifica isso em 3, né, em 3 níveis. A gente chama, então, as tecnologias de cuidado de tecnologias duras, são aquelas mais, vamos dizer assim, tecnológicas, né, que precisam de um aparato tecnológico muito maior para que elas possam ter a sua eficiência, efetividade, segurança e aceitabilidade. As leveduras, que são intermediárias, né? Então elas precisam, né, de um processo tecnológico, de um investimento do sistema de saúde médio, para que elas possam, de alguma forma, se estabelecerem. E tem, então, as tecnologias que a gente chama de tecnologias leves. São tecnologias mais simples, mais simplificadas, que podem ser de alguma forma utilizadas em grande parte das comunidades, tá? Porque não precisam
de um aparato tecnológico, de equipamentos e de um processo tecnológico tão aprofundado como, por exemplo, as tecnologias duras. Né? Nesse contexto, a gente começa então a falar de um termo que está sendo muito utilizado dentro da área de saúde, né? Que é a medicalização. Então, a gente está passando por um processo chamado de medicalização da saúde. O que seria isso? Então, a gente cada vez mais tem utilizado as tecnologias e os conhecimentos tecnológicos, portanto, as práticas tecnológicas, para ajudarem, né, tanto na cura quanto na prevenção e no monitoramento de enfermidades. Então, cada vez mais é necessário que a gente faça mais exames, que a gente utilize mais medicamentos, para que esse processo seja o mais eficiente possível, seja mais efetivo possível e seja mais seguro possível. Né? Então, é muito recorrente quando você abrir, né, esse tema para discussão em sala de aula ou em outros ambientes, quando a gente começa a falar que você vai no médico e, indiscutivelmente ou invariavelmente, você sai com um medicamento para ser utilizado e um exame para ser feito. Né? E aí, se a gente for lembrar, né, da medicina há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, o exame físico, né, e muitas vezes o tratamento não era necessário uma quantidade tão grande de exames e uma necessidade tão grande do uso de medicamentos, né, de fármacos, como nós temos hoje. Você tem dois pontos aí da mesma moeda, duas faces da moeda. Um é que esse processo tecnológico que nós temos hoje torna, né, o tratamento muito mais eficiente, muito mais efetivo e muito mais seguro. Né? Então, diagnosticar uma doença tendo um respaldo de um exame mais meticuloso, de um exame mais detalhado, faz com que talvez esse tratamento e todo o processo de cura, né, e tratamento de uma doença seja mais efetivo e mais eficiente. Isso é uma realidade. Né? O ter em mãos uma quantidade grande de fármacos, né, de medicamentos, para que você possa, então, utilizar isso como ferramenta de um tratamento, é também algo bastante interessante. Né? Então, esses são os pontos positivos. Quais são os pontos negativos da medicalização? A gente perdeu um pouco da humanização desse processo. Né? Então, hoje, você muitas vezes vai até um atendimento, seja médico, de um nutricionista, de um fisioterapeuta, e esse processo mais humanizado, né, de uma relação mais próxima entre paciente e médico e profissional da área de saúde, vamos dizer assim, né, profissional da área de saúde, tem sido cada vez mais distanciado. E entre essa relação, a gente acaba de alguma forma percebendo o processo tecnológico sendo o gerador desse distanciamento. Né? Então, cada vez mais a gente percebe que essas tecnologias que entram, né, essas tecnologias do cuidar, principalmente de caráter duro, distanciam os dois polos, né, os dois seres humanos aí desse processo, que são o profissional da área de saúde e o paciente. Né? Então, por mais científico que a coisa tenha ficado, por mais tecnológico e eficiente e efetivo, esse processo tem distanciado a relação profissional de saúde e paciente, que é muito importante. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, aquele médico de família de 30, 40, 50 anos atrás e conhecia o nome do seu paciente. Exatamente. E isso é um outro processo, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a falta de humanização, né? E depois a gente vai na acessibilidade. Então, se a gente está trabalhando com esse ponto, né? Onde as tecnologias afastam o profissional de saúde e o paciente, e que aquele procedimento, né? Como tecnologias mais leves, a gente acaba tendo essa aproximação natural, né, entre o profissional de saúde e o paciente, a gente acaba percebendo que as tecnologias leves são tecnologias mais humanas, onde você tem uma aproximação maior entre o profissional da área de saúde e o paciente. E as tecnologias duras são tecnologias que afastam mais esses dois polos, né? O profissional de saúde e o paciente.
E aí foi o que a colega colocou, que também é outro ponto que demanda também um pouco da nossa atenção, né? Até que ponto essas tecnologias mais duras, elas são acessíveis à comunidade como um todo? Até que ponto essas tecnologias de cuidar altamente tecnológicas, né, de caráter bastante, vamos dizer assim, eficiente e efetivos, são realmente acessíveis a toda a população, né? Até que ponto um scanner de alta geração é acessível a toda a população brasileira? Até que ponto, né, um tomógrafo de última geração é acessível a toda a população brasileira? Então, a tecnologia é cada vez maior. A tecnologia é cada vez mais efetiva, eficiente e segura, mas ela tem sido cada vez mais ou cada vez menos acessível a grande parte da nossa população. Então, esses processos de tecnologia duro, né, que são altamente específicos e que geram esse termo que a gente chama de medicalização da saúde, eles acabam, de alguma forma, não só afastando os dois polos, que seria o profissional e o paciente, mas também tornam essas tecnologias menos acessíveis. Exatamente. Então, quer dizer, o que a gente tem percebido? Que essas tecnologias são para poucos, né? Então, apesar de elas serem extremamente eficientes, extremamente seguras, tudo aquilo que a gente já falou, elas são muito pouco acessíveis à nossa população, né? Pelo seu alto preço, pela sua baixa disponibilidade, enfim, por uma série de questões, esse processo de medicalização da saúde tem trazido, então, um afastamento e uma baixa acessibilidade do cuidar em saúde específico, eficiente e duro para uma grande parte da grande parte da nossa população. Tá? E o sistema de saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um bom exemplo de tudo isso que a gente está falando. É bem provável que no SUS a gente consiga observar várias ferramentas de tecnologia do cuidar de forma dura, né? Mas são poucos para a demanda que nós temos, né? Então, quantos tomógrafos nós temos aqui em Brasília? Para uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes, né? Vários exames são feitos e para que se haja um diagnóstico de uma determinadas doenças, você precisa dessa tecnologia dura para se fazer esse diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas têm acesso a isso, né, pelo Sistema Único de Saúde? Como a gente falou, que às vezes você tem até dentro do sistema de saúde esses equipamentos, né, essas tecnologias, mas são tão poucas em relação à demanda, à sua necessidade, que torna esse processo cada vez menos acessível, torna esse processo da medicalização um processo cada vez mais elitizado, menos acessível a toda a parcela da nossa população. Então, apesar dele ser extremamente eficiente, extremamente efetivo e extremamente seguro, ele acaba tendo uma acessibilidade muito pequena e afastando cada vez mais esse profissional da área de saúde em relação ao seu paciente. Cada vez menos esse profissional da área de saúde toca nesse paciente, cada vez menos você tem tempo para poder, então, conhecer melhor esse paciente, e esse processo vai se tornando, então, cada vez menos humanizado e menos acessível. Porque quanto maior a tecnologia, menos acesso você tem, menos humanização você tem desse processo, tá certo? Com salvas exceções, né? Com algumas exceções. Mas, via de regra, quanto mais a gente torna essa tecnologia dura, eficiente, efetiva e segura, menos acessibilidade você tem, menos humanização no processo você vai ter, tá certo? É óbvio que a gente está falando isso de forma geral e pouco específica, né? Mas, de maneira geral, as tecnologias duras afastam, né, essa relação mais humana e também elitizam esse processo, tá certo? Então, essa é a nossa discussão, né, da medicalização da saúde. Quer dizer, você hoje tem muitos medicamentos, você tem vários tipos de fármacos que são extremamente eficientes e seguros, mas o seu processo de obtenção e o seu custo operacional fazem com que esse produto seja extremamente caro. E por ele ser extremamente caro, ele perde então a sua acessibilidade. Então, algumas pessoas vão conseguir ter acesso a esse produto,
mas a grande maioria da população não vai ter acesso a esse produto. Então, esse é o grande dilema hoje do cuidar em saúde, né? Até que ponto o desenvolvimento, né, e o avanço tecnológico fazem esse processo ser mais adequado ou menos adequado? Até que ponto investir essencialmente em tecnologias duras são realmente a melhor forma de se trabalhar em saúde, principalmente num país como o Brasil, né? Será que não é melhor a gente investir na prevenção? Será que não é melhor a gente trabalhar lá nas tecnologias leves, que são menos eficientes, talvez menos efetivas, e talvez até com uma segurança relativa ou menor, mas talvez elas são muito mais acessíveis e muito mais humanizadas, e por isso a gente pode ter uma correlação muito melhor e uma aproximação muito maior com a comunidade, e isso seja, de alguma forma, mais importante do que a efetividade e a eficiência do tratamento. Essa é uma discussão, não existe uma resposta única, né? Até porque as realidades são muito diferentes, como a gente falou já no começo da nossa aula. Mas isso é algo a pensar, né? Então, quanto mais a gente aumenta a tecnologia do cuidar em saúde, mais elitista fica essa tecnologia, menos acessível e menos humanizada se torna esse tratamento, né? Fazer essa ponte e tentar, de alguma forma, tornar tecnologias duras mais acessíveis e mais humanizadas são, hoje, talvez, a grande demanda dos profissionais da área de saúde, né? Como é que a gente consegue ter o melhor do processo tecnológico, mas gerar um processo muito mais humanizado, muito mais acessível. Esse é o grande desafio dos nossos dias, né? Fazer esse link, realizar realmente e construir essa ponte entre as tecnologias duras e a humanização, a acessibilidade e maior possibilidade de trocas, né, do que a gente tem observado hoje em dia, né? Então, esse é o grande desafio da área de saúde. Então, só pontuando, né, são 3 categorias ou 3 níveis. Então, nós temos as tecnologias duras, que são aquelas que precisam de equipamentos tecnológicos, de maquinários, né, de medicamentos altamente tecnológicos e desenvolvidos, para que a gente possa ter efetividade, eficiência e segurança desse processo, né? Existe a intermediária, onde você usa um pouco do conhecimento tecnológico, mas ele, de alguma forma, ele faz essa mescla, né, entre a leve e a dura, por isso ele é chamado de intermediário. E o leve são aquelas tecnologias mais simplificadas, né? Então a gente pode dizer, por exemplo, educação em saúde, uma palestra, uma roda de conversa, são tecnologias leves, muito simples, onde você não precisa de um conhecimento tecnológico muito grande para que elas possam vir a acontecer, né? E elas são muito mais humanizadas, é muito mais, vamos dizer assim, próximo ao profissional de saúde quando utiliza uma tecnologia como essa, uma tecnologia leve no processo de cuidar, ele vai ter que estar muito mais inserido nessa comunidade, muito mais próximo desse paciente. Portanto, ele vai conhecer melhor esse paciente e esse processo tende a gerar uma relação muito mais humanizada entre o profissional da área de saúde e o paciente, tá certo? Então, essa é a ideia, né? Que a gente possa mesclar esses 2 pontos e usar o melhor de cada um deles para que a gente possa ter, então, um processo de tratamento, cura e monitoramento muito mais humanizado, mas também muito efetivo e eficiente, pegando o melhor dos 2 mundos, né? Se é possível fazer isso. Então, só exemplificando, né, aquilo que o professor falou, dentro do processo de tecnologia do cuidar duro, nós temos as tecnologias mais avançadas, né, os processos tecnológicos mais avançados. Um deles é a medicina genômica, né? Então, hoje nós já temos condição de, através de um fio de cabelo, de uma gota de sangue, você conseguir fazer todo o sequenciamento genético de um indivíduo, né, todo o seu processo de sequenciamento de DNA, e poder dizer, então, quais são as possibilidades desse indivíduo apresentar algum tipo de enfermidade ou agravo durante a sua vida. Então, ele tem uma suscetibilidade maior de ter, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, um câncer de fígado, um câncer de estômago, através do conhecimento, né, desse sequenciamento genético do indivíduo. Então, hoje já é possível você conseguir fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, ou
um teste, né, onde você pode, de alguma forma, estabelecer susceptibilidades daquele indivíduo a algumas enfermidades. A gente sabe que isso é só uma ideia genotípica, né, que no fenótipo, na expressão desse DNA, é necessário que a gente possa observar algumas coisas relacionadas a hábitos, ao ambiente onde esse indivíduo está inserido. Mas hoje é possível você mostrar algumas suscetibilidades, quer dizer, esse indivíduo lá com 30 anos de idade, ele está mais suscetível a apresentar tal tipo de enfermidade, né? Esse indivíduo ainda não tem hoje essa enfermidade, mas o DNA dele está suscetível a ele apresentar, por exemplo, um diabetes tipo 2, ou ter um câncer de faringe, laringe. Então, o que você puder fazer para prevenir, né, essa enfermidade já de forma consciente, a ideia é essa, né? Se você já puder utilizar alguns fármacos, ou alguns tratamentos, né, algumas tecnologias duras ou leve duras, para que você possa então prevenir o aparecimento dessas enfermidades, isso já é algo bastante interessante, né? Então, a medicina genômica é um bom exemplo do que a gente chama então de tecnologia de cuidado duro, né? Então, você precisa de todo um aparato tecnológico, de todo um conhecimento específico e aprofundado do DNA, para que você possa, então, estabelecer algum tipo de estratégia de tratamento, né? Então, é um tipo de procedimento, né, médico, de saúde, muito específico, altamente tecnológico, e por isso que gera um custo operacional muito alto. Então, hoje nós não temos um sistema único de saúde e nem tem previsão de se ter algum tipo de tratamento, ou exame, ou diagnóstico utilizando a medicina genômica, né? Mas, na rede particular, nós temos a possibilidade de fazer, então, esse tipo de exame, aonde nem todo mundo vai ter acesso, porque o custo, como o professor falou, operacional é muito alto, né? Muitas vezes não é feito nem aqui no Brasil, tem que ser enviado para outras regiões, para que você possa, então, ter uma resposta mais adequada e que você possa ter um diagnóstico mais preciso e mais aprofundado. Então, são tratamentos e são tecnologias altamente eficientes, efetivas e seguras, mas que o seu custo operacional e o seu investimento é extremamente pouco acessível, né? E que também vai gerar um distanciamento em termos de humanização do processo, né? Você acaba, de alguma forma, aumentando esse distanciamento entre profissional de saúde e paciente atendido. Então, esse tipo de tratamento, a gente está dando um exemplo, né? Mas você tem vários outros, vão ser extremamente onerosos, porque precisam do uso de alguns equipamentos que são muito específicos, são caros, né, onde a necessidade do investimento para que aquilo aconteça é muito alto. Então, você acaba, de alguma forma, tendo uma eficiência muito grande nesse processo, efetividade muito alto, isso gera uma menor acessibilidade desse processo. Em vários pontos positivos, né, por exemplo, da medicina genômica, né, é a segurança desse processo. Quer dizer, através dessa leitura desse processo, tanto para o paciente é zero, você vai tirar um fio de cabelo, você vai tirar uma gota de sangue, você precisa só de um recorte do DNA para poder fazer todo esse trabalho, né? Então, para se obter, então, essas informações é extremamente fácil, seguro, então isso é um ponto positivo. Extremamente eficiente, né? Então, pela leitura desse sequenciamento genético e pelo conhecimento e a tecnologia que já existe, você consegue com muita segurança fazer esse processo ser bastante efetivo, né? Então, a gente consegue hoje mostrar de forma bastante eficiente e ter esse resultado da sua efetividade no decorrer do processo através, então, do conhecimento, né, desse sequenciamento, então, extremamente eficiente e efetivo. E também, né, faz com que você tenha também uma maior
chance de desenvolver, dentro desse processo, né, desse exame, uma tecnologia, e essa tecnologia fazer com que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida muito maior, né? Então, os agravos que esse tipo de exame pode prevenir são extremamente importantes para esse indivíduo, né? Então, quando você sinaliza com uma antecedência muito grande o aparecimento de um câncer, quando você sinaliza, né, a possibilidade dessa pessoa vir apresentar algum tipo de enfermidade, e ela já começa de forma bastante antecipada a fazer esse tratamento, fazer todo o monitoramento, com certeza a qualidade de vida desse indivíduo e a própria saúde desse indivíduo vai ser muito melhor, né? Então, se você tem a segurança mesmo e a efetividade desse processo, a qualidade de vida desse indivíduo e a saúde, né, o estado de saúde desse indivíduo vai ser muito melhor. Então, esses são os pontos positivos. Você consegue detectar com uma antecedência muito grande e já começar a fazer o processo preventivo com bastante segurança de problemas que possam vir a acontecer. Sempre lembrando, né, que quando a gente fala de DNA, de expressão genotípica e fenotípica, a gente tem que lembrar que as coisas realmente acontecem, não só pela sua carga genética, mas também pelo ambiente onde esse indivíduo está inserido e pelos hábitos que esse indivíduo apresenta, né? Então, dizer que esse indivíduo vai apresentar uma enfermidade quando ele tiver 20 anos, isso é apenas uma expectativa, né? Através da leitura do DNA. Isso não quer dizer que efetivamente vai acontecer, porque é necessário outros parâmetros e outras variáveis que são externas a esse indivíduo para que aquilo realmente possa acontecer, para que aquilo realmente possa ser efetivado, né? Que é a diferença entre o genótipo e o fenótipo. Ok, pontos negativos. O alto custo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O custo operacional para que tudo isso seja efetivo e eficiente é muito alto, né? O desenvolvimento dessa tecnologia é extremamente caro. Então, isso vai ser repassado para o custo operacional. E isso inviabiliza, né, muitas vezes, o acesso àquele processo, o acesso a essa tecnologia, né? Outra coisa também, a gente já falou sobre isso, né? Você tem vários fatores ambientais, sociais, enfim, estão relacionados que podem ou não desencadear aquilo que foi de alguma forma observado. A gente já falou sobre isso. E a baixa interação entre paciente, quer dizer, a humanização do serviço, ela fica cada vez menor, né? Você acaba, de alguma forma, tendo contato com vários profissionais, de forma, cada um dentro da sua área de atuação, e essa questão mais humana entre paciente e profissional de saúde fica cada vez mais distante. Então, toda vez que a gente usa tecnologias de cuidado duro, normalmente, claro que isso não é tem suas exceções, mas normalmente isso faz o distanciamento desse processo e diminui bastante a humanização do processo de cuidar em saúde, né? Tecnologias do cuidado leve, a gente tem vários exemplos, né? Uma delas é a especialização do cuidado. Quer dizer, quando você tem vários profissionais da área de saúde atuando sobre um paciente, sobre uma determinada enfermidade, isso gera o que a gente chama então de tecnologia do cuidado leve e dura, né? Que seria aquela parte intermediária, onde você consegue utilizar o processo tecnológico e ainda assim estar próximo do paciente, né? Ter uma tecnologia mais humanizada, né? Mais próxima do paciente. São vários, né? A gente pode colocar aqui vários tipos de processos tecnológicos e tecnologias do cuidado, mas a medicina baseada em evidências, portanto, a especialização do tratamento é uma possibilidade de encaixe dentro das tecnologias de cuidado leve e duro, né? Então, quando você tem uma doença como, por exemplo, a obesidade, você tem um atendimento por vários tipos de profissionais, né? Não só o profissional médico, mas você vai trabalhar também com o pessoal da enfermagem para ajudar na cura, né? Ou de algum curativo, na troca ou num processo de monitoramento de algum agravo da doença. Tem também a parte do dentista, né? Que pode de alguma forma estar cooperando nesse processo, né? De tratamento. Você tem um psicólogo, também vai atuar nesse processo, você tem um fisioterapeuta, você tem um nutricionista. Então, várias áreas do conhecimento vão trabalhar com uma mesma enfermidade. Você tem vários olhares diferentes, né, utilizando os saberes de cada uma dessas áreas, que podem, de alguma forma,
compartilhar, né, esse tratamento e ajudar cada um na sua área, cada um dentro da sua visão, no tratamento. Então, a especialização do tratamento pode ser colocado como uma tecnologia leve e dura, onde você tem um conhecimento científico de cada área, e aí vem a parte dura, mas você tem um atendimento mais próximo, mais humano, né? Você tem ali o acolhimento no tratamento. E aí você, então, associa tanto a tecnologia, né, o conhecimento, com a humanização do processo. E aí você tem o que a gente chama de tecnologia de cuidado leve e duro. Tá certo? Então, você vai ter cada indivíduo dentro da sua visão e do seu conhecimento atuando nesse processo. Isso é um ponto extremamente positivo, né? Você vai ter vários olhares diferentes sobre o mesmo problema, e isso, dentro da área de saúde, dentro da área do cuidar, é bastante interessante. Tem os seus pontos positivos e negativos, mas tem muito mais pontos positivos do que negativos, né? Um médico só, quando faz o tratamento de uma enfermidade, ou um profissional da área de saúde só, quando faz o tratamento da enfermidade, ele tem apenas um olhar. Quando você tem aí uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional, você acaba, de alguma forma, estabelecendo vários olhares diferentes. Você tem várias formas que somam a esse tratamento, vários pontos de vista que vão somar ao tratamento, tá certo? Óbvio, como a gente falou, tudo tem seu ponto positivo e negativo, a gente vai ver também os pontos negativos desse processo. E isso também torna o processo mais humano, né? Você acaba tendo aí vários profissionais que podem também humanizar melhor esse processo. Então, maior rapidez de diagnóstico, você acaba tendo, né, vários olhares diferentes e várias possibilidades de diagnóstico também, isso pode ser visto como um ponto positivo. Você tem, então, desenvolvimento de novos tratamentos e exames específicos. Cada área vai trazer, né, o seu somar, vai trazer a sua perspectiva e a sua forma de né, lidar com aquele problema. E maior produção científica, você acaba, de alguma forma, tendo vários saberes ali envolvidos, né? Então, são pontos positivos das tecnologias leve e duras. Em relação aos pontos negativos, ter muitos profissionais envolvidos no processo aumenta o custo do tratamento. Isso pode tornar o tratamento pouco acessível, tá? Então, você acaba tendo vários profissionais ali dentro do mesmo processo, e isso, óbvio, aumenta o custo operacional do processo. Você também fica relativamente dependente das tecnologias, né? Assim como no processo duro, né, das tecnologias de cuidar duro, a gente acaba ficando bastante preso às tecnologias, né, os exames, a necessidade dos equipamentos que vão fazer parte desse tratamento. O aumento, né, o uso de medicamentos, então a medicalização do processo ela é evidente, né? Você vai precisar, para cada visão e cada profissional, provavelmente vão passar um tipo de tratamento ou um tipo de medicamento. Isso aumenta o custo operacional, isso aumenta a dependência também do paciente ao processo tecnológico, seja o equipamento em si, seja o medicamento. Isso também vai ter que um profissional depender do outro, né? Então isso aumenta a interdependência entre as especialidades. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, né? Porque isso faz com que o processo também tenha uma velocidade menor do que se espera e talvez observações e pontos diferentes, né, possam trazer aí uma certa, vamos dizer assim, desconforto durante o processo, né, se você tiver visões diferentes no mesmo tratamento de áreas diferentes. E menor humanização, isso pode gerar uma maior humanização, como pode também gerar uma menor humanização. Maior humanização porque você vai ter muitos profissionais voltados naquele indivíduo para a resolução do seu problema. Isso pode aumentar a humanização. Mas, ao mesmo tempo, ter muitos profissionais acaba tornando a coisa muito impessoal. Você acaba tendo muitos profissionais no mesmo tratamento, e isso pode, ao mesmo tempo que aumentar a humanização, por incrível que pareça, também pode diminuir esse processo de humanização. Isso vai depender de caso para caso. Tá? Então, é muito comum, em alguns tipos de tratamentos, onde você tem uma equipe multidisciplinar, a pessoa se sentir acolhida, mesmo tendo vários profissionais dentro desse processo. Né? Então, se esse cuidado é permanente, se cada profissional
atua num momento diferente, mas por um período grande dentro desse processo, eu acho que o processo de humanização pode acontecer até com maior facilidade. Agora, se essas etapas, né, de atendimento diagnóstico entre as várias vertentes do processo, as várias, né, dentro de uma equipe multidisciplinar, isso acontece de forma muito rápida e muitas vezes até de forma muito impessoal, aí você pode ter, então, uma menor humanização desse processo, tá? Então, isso aí vai depender de caso a caso, não é uma receita de bolo, não acontece de forma única em todos os tratamentos, tá? E a tecnologia leve são aquelas tecnologias menos, né, duras, portanto, sofrem menos a ação do processo de medicalização da saúde. Você tem, naturalmente, um contato maior entre o profissional de saúde e a sua clientela, né, o seu paciente. Um dos exemplos que a gente está utilizando são as ações educativas, né, onde o profissional vai até aquela comunidade, vai até aquele indivíduo, aquela população, e ali desenvolve essa ação de educação. Você tem um processo de medicalização muito menor, porque a ideia é que ele seja muito mais acessível do que outros tipos de tratamentos. Aumenta o processo de humanização, porque essa relação é muito mais próxima, muito mais efetiva e muito mais humana, né, e analógica e palpável, né? E muitas vezes não há necessidade de toda uma ferramenta tecnológica, de todo um conhecimento aprofundado para que você possa fazer esse tipo de cuidado em saúde, tá certo? Então, as tecnologias leves, né, elas são muito mais humanizadas, elas são muito mais, não diria efetivas, mas elas são muito menos eficientes muitas vezes, mas elas trazem também consigo uma maior humanização, uma menor medicalização. Isso pode, dentro de um processo e dentro de uma comunidade, trazer o que a gente chama de maior aceitabilidade e maior acesso a esse processo tecnológico, tá? Então, por exemplo, todo o processo de prevenção, né, de medicina preventiva é baseado em tecnologias leves, né, onde a conversa, onde a troca de informação e de saberes, ela acontece de forma muito mais natural, obviamente, do que nas tecnologias duras, né? Onde o atendimento e o cuidado ele é muito mais próximo, portanto, aumenta esse processo de humanização dessa tecnologia, né? Tem vários tipos de processos de ação educacional, que vão desde teatro, né? E aí a gente tem que conhecer muito a comunidade que está se trabalhando, né? Cada público vai demandar um tipo de approach diferente, de tecnologia diferente, né? Então, por exemplo, para crianças, essa tecnologia tem que ser muito mais dinâmica, né? Muito mais próxima e muito mais humanizada. Então, um teatrinho, uma conversa mais próxima, né? Faz então que esse processo seja muito mais eficiente, muito mais efetivo. Mas isso tem que ser algo extremamente dinâmico, né? Para chamar a atenção dessas crianças, para tornar esse processo muito mais prazeroso e muito mais efetivo. Diferentemente dos adolescentes, né? Onde você pode passar um processo mais teórico, onde essa informação pode ser muito mais teorizada do que em relação às crianças, né? E essa dinamicidade pode ser menor, até para que haja maior absorção do conhecimento. Mas é necessário uma maior aproximação. É necessário você conhecer muito bem a população que você está trabalhando para que você possa ter maior efetividade desse processo. Com idosos também acontece isso. É muito mais interessante você trabalhar com idosos quando a gente fala de tecnologias leves, de rodas de conversa, onde você tem trocas de experiência. O idoso precisa falar, né? Ele tem essa necessidade de passar a sua experiência, de passar a sua vivência. Então, se a coisa for muito passiva, eu acho que a aceitação desse processo é muito menor. E a efetividade também fica cada vez menor. Então, é necessário ter formação de vínculos, da gente gerar espaços de troca de experiências quando a gente fala com idosos, né, que é diferente, por exemplo, de quando você trabalha com adolescentes e quando você trabalha com crianças. Então, as tecnologias leves, apesar de serem mais simplificadas, mas elas precisam de um conhecimento mais aprofundado da população que vai se trabalhar. A gente precisa conhecer melhor aquela população para escolher dentro das ferramentas de educação e saúde qual é aquela que é mais efetiva para se trabalhar com aquela população.
tá certo? Então, apesar de ter ali uma tecnologia mais leve, isso não quer dizer que ela seja tão fácil de ser seguida ou de ser operacionalizada. Ela é apenas mais simplificada, mas não é tão fácil assim. Você precisa escolher e conhecer muito bem a comunidade para poder, dentre as ferramentas que você tem, escolher aquela mais eficiente, mais efetiva, certo? E aí, se a gente for, por exemplo, levantar os pontos positivos, né, dessa tecnologia de cuidado mais leve, a gente está falando de baixo custo, né, uma palestra, um teatro, uma roda de conversa, não gera um custo operacional tão alto para esse processo. E isso aumenta em muito, né, a acessibilidade daquela população em relação a essa tecnologia, né? Uma maior difusão da informação. Então você tem ali pessoas que vão ser geradoras, né, ou vão ser replicadoras desse conhecimento, e que isso gera também uma maior proatividade em relação à população. Um maior acolhimento, né, em relação a paciente e profissional de saúde e paciente, né? Uma maior interação com aquele profissional em relação às necessidades daquela comunidade. Então, aquele profissional fica muito mais próximo das demandas e necessidades daquela população e acaba, de alguma forma, também vamos dizer assim, se beneficiando, né, desse maior conhecimento da comunidade onde ele está inserido, da comunidade onde ele vai trabalhar. E desenvolve também aquilo que a gente falou de proatividade em relação ao paciente, quer dizer, quando o paciente trabalha ou vai ser atendido por tecnologias duras, ele fica realmente muito pouco proativo, né? Quem tem a efetividade, eficiência e eficácia do processo é o próprio processo, o medicamento ou o equipamento tecnológico. No caso, né, das tecnologias mais leves, fica por conta realmente do profissional de saúde e do próprio paciente, que tem que seguir aquelas informações e colocar aquelas informações em prática, né? Materializar aquelas informações que foram disponibilizadas. Então, quando a gente fala de educação em saúde, a gente está falando de um processo muito mais proativo, onde o paciente ele é sujeito desse processo, e ele acaba sendo a pessoa mais importante desse processo. Não adianta nada você passar lá uma dieta se o paciente não seguir. Não adianta nada você fazer todo um plano, né, de fisioterapia, enfim, de recuperação daquele indivíduo se ele não segue, se ele não faz por onde seguir aquele processo, né? Então, ele se torna muito mais responsável pela sua saúde, sendo então um sujeito ativo desse processo. Isso é algo bastante importante também, que gera algo positivo para tecnologias leves. Mas tem os seus pontos negativos, né? Muitas vezes a velocidade do tratamento é muito pequena, né? Não vai ajudar, quer dizer, a gente está falando de proatividade, né? Então o paciente, numa tecnologia leve, ele tem que ser muito proativo. Quer dizer, quando você chega lá numa medicina genômica, a proatividade do paciente é zero. Ele só vai disponibilizar algum material ali orgânico para que ele possa, de alguma forma, depois receber as orientações, né? A proatividade é zero, né? Ele sujeito do processo é muito pequeno em termos de proatividade, né? De sujeito ativo. Em relação, por exemplo, a uma palestra, não, porque aquela informação ela tem que ser colocada em prática. Tudo aquilo que a pessoa aprendeu ali vai ser de alguma forma colocado em prática, por quê? Pelo próprio paciente, né? Então a efetividade do processo não passa pelo profissional de saúde só, né? Passa também, mas a efetividade do processo está muito mais relacionada com o paciente. Se ele não fizer aquilo que foi colocado, não existe o tratamento. Então, as tecnologias leves, apesar de serem mais humanas, de serem mais baratas, né, serem mais, vamos dizer assim, efetivas em relação ao conhecimento, né, da população, elas possuem pontos negativos em relação, por exemplo, à sua própria efetividade, né? Até que ponto elas são realmente efetivas? Porque aí precisa da adesão do paciente, precisa do querer do paciente, precisa realmente da proatividade desse paciente, né? Então, a adesão e a alta rotatividade nesse tipo de processo também é muito alta, porque muitas vezes a não resposta por parte do paciente gera menor adesão do próprio processo, né? O profissional de saúde está ali
mas se o paciente não fizer a parte dele, realmente não tem como a gente conseguir tornar aquilo tudo uma verdade, tornar aquilo uma realidade. Esse é um problema. E aí, dentro desse contexto, né, de um alto processo de medicalização, de um olhar muito mais voltado às tecnologias duras e duras leves, é que a gente tem percebido um processo de humanização em saúde cada vez. Estamos sem áudio, professor. Opa, então voltou? Tranquilo? Agora voltou, obrigado. Todo mundo ouvindo? Nada, eu que agradeço. Obrigado a vocês. Então, quando a gente fala desse processo de humanização, ele tem sido deixado de lado cada vez mais pelo uso das tecnologias duras e leves duras, né? Então, esse processo de humanização tem sido cada vez mais discutido e tem sido cada vez mais valorizado dentro do serviço de saúde, até por essa maior, né, entrada das tecnologias. E aí, quando a gente fala, então, de humanização e cuidado em saúde, a gente tem que pensar que existe um tripé nesse processo, né? Então, quando se fala do processo de humanização, ou aumentar o processo de humanização dentro do cuidado em saúde, a gente tem que pensar em três eixos, né? Quais são eles? O acolhimento em saúde, a ambiência em saúde e a ampliação do atendimento. Então, esses três eixos promovem uma maior humanização desse processo. A gente consegue, então, atuar de forma compatível com a eficiência das tecnologias duras, junto com a humanização das tecnologias mais leves, né, dos processos tecnológicos mais leves. Quando a gente consegue fazer essa mescla, esse amálgama, né, das tecnologias duras com os processos leves, a gente consegue, de alguma forma, trabalhar de forma mais humanizada. E esse tratamento é cada vez mais efetivo, mais eficiente, tá certo? Então, é buscar os pontos positivos das tecnologias duras, associando aos pontos positivos das tecnologias leves e fazendo, então, esse processo muito mais efetivo, eficiente, seguro e muito mais aceitável também, muito mais acessível, né? Então, para que a gente possa aumentar o processo de humanização dentro do sistema, a gente tem que trabalhar com esses três eixos. Trabalhar com o acolhimento em saúde, trabalhar a ambiência em saúde e ampliar o serviço de atendimento. Então, o que é o acolhimento em saúde? Né? De alguma forma, trabalhar com esse acolhimento em todas as etapas do processo de tratamento. Desde a chegada do paciente no serviço de saúde até a saída dele, que isso seja, de alguma forma, de uma forma mais humana, que as etapas que fazem parte desse processo, que podem ser altamente tecnológicas, elas tenham um acolhimento em cada uma das etapas, né? Que o processo de acolhimento não seja só do profissional de saúde, mas seja desde a entrada, a pessoa que vai, de alguma forma, identificar e direcionar esse indivíduo, até
a saída desse indivíduo no guichê, no estacionamento, seja uma forma mais humanizada de tratamento. Dessa forma, a gente consegue diminuir esse afastamento, né, que a gente tem percebido através do aumento da medicalização em saúde. Então, tentar encurtar, né, esse approach entre o paciente e a instituição em cada uma dessas etapas, né? Então, cada profissional ali envolvido, seja ele da área de saúde ou não, ele vai ser aí um ponto de acolhimento para esse indivíduo, ele vai trazer consigo a ideia de acolher esse paciente, né? Então, essa seria mais ou menos uma das ideias. Então, ter espaços de acolhimento de queixas, de informações, de troca de experiências, né? Você ter um feedback daquilo que está acontecendo muito maior do que se faz, né? Criar canais de comunicação mais eficientes e efetivos para que a pessoa não se sinta sozinha, que ela possa ter canais de comunicação. Redes internas e externas de trocas, né, de saberes, de informações, né, esse monitoramento mais aproximado do paciente, tudo isso pode gerar um processo mais humanizado. Que ele seja altamente tecnológico, mas que ele também tenha uma vertente mais humanizada, mais de acolhimento, né, desse indivíduo. Isso faz com que esse processo seja muito mais leve, né, esse processo tenha realmente uma maior leveza. Ambiência, né? Fazer com que o ambiente onde vai ser realizado esse tratamento seja mais acolhedor também, seja mais propício para aquele desenvolvimento, para aquele tratamento. Então, não deixar as tecnologias duras de lado fazem com que a gente possa ter, então, outras tecnologias que tornem esse processo mais humanizado, né? Então, próprios profissionais que melhoram essa ambiência, né? Aquele ambiente extremamente frio de um hospital, cheio de máquinas, né? Com aqueles barulhos mecânicos, né? Fazer com que você tenha além desse ambiente e com esse ambiente, né, altamente tecnológico, a gente possa também associar um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais humano. E é isso que a gente tem visto. Então, as cores, desenhos, né, ambientes mais, vamos dizer assim, específicos para uma demanda e para uma faixa etária de população, pode, de alguma forma, trazer esse ambiente um ambiente mais leve, né, mais humano. E toda a parte de equipamento, e maquinário e medicamentos também vão estar inseridos, mas a humanização também, a aproximação e o acolhimento também fazem parte desse processo, né? Os doutores da alegria são um bom exemplo de tudo isso, né? Chegam em hospitais altamente tecnológicos, tratando doenças extremamente graves, com alta tecnologia, com utilização de medicamentos e bioativos cada vez mais específicos e tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, trazem, né, uma melhoria dessa ambiente. Então, não esquecer que dentro de um processo, de um tratamento de algum tipo de enfermidade ou agravo, é necessário que a gente tenha tecnologia para prevenção, diagnóstico, aumentando então o processo de efetividade, de eficiência desse processo, de segurança, mas também que a gente possa fazer uma aproximação nesse processo, que a gente possa criar vínculos, que a gente possa diminuir esse distanciamento entre profissional e paciente, né? E a gente consegue fazer isso através do acolhimento, que nós vimos anteriormente, e agora da ambiente. Também é necessário que a gente possa transformar o ambiente onde esse indivíduo está inserido para um ambiente mais acolhedor, para um ambiente mais leve, né? Tirar um pouco essa frieza, né, do medicamento, do equipamento, do espaço hermeticamente higienizado e higiênico para um ambiente também higiênico e seguro, mas muito mais acolhedor e muito mais próximo do que é humano, né? Não ficar tanto no maquinário, no tecnológico. Isso é importante. E os doutores da alegria são um exemplo de tudo isso, né? Vão até hospitais, né, e vão até clínicas e conseguem diminuir bastante essa tensão, né, esse distanciamento. Conseguem, de alguma forma, tornar o ambiente mais leve, mais apropriado. E aí é necessário também você conhecer a realidade daquela população. Para que você possa fazer isso
e essas tecnologias são muito pouco específicas, né, e muito pouco humanizadas, é necessário que você conheça a realidade daquela população, que você saiba exatamente, né, quais são os valores e princípios daquela população para que você possa adaptar esse cuidado àquela realidade e tornar esse processo mais humano. E por último, uma ampliação da clínica, que não adianta, quando a gente fala de tecnologia dura, normalmente ele fica muito inserido a um ambiente clínico, hospitalar, né? Até pela própria dinamicidade do processo, você precisa ter todo um ambiente controlado para que a coisa realmente funcione. Por isso ele é muito mais adequado e é muito mais utilizado dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um ambiente clínico, né? As tecnologias duras. Tirar esse ambiente ou aumentar a área de atuação do tratamento, indo até a casa da pessoa, torna esse processo mais humanizado. Então, quando a gente fala de ampliação da clínica, né, ou horizontalizar esse tratamento, fazendo com que você tenha uma maior amplitude desse tratamento e que ele não fique só em ambientes hospitalares, mas possa também ser desenvolvido na casa da pessoa ou onde a pessoa se sociabiliza e está inserida, isso também é algo bastante interessante e que diminui esse abismo entre profissional de saúde e paciente, né? Que torna esse processo mais humanizado. Então, sair um pouco daquele ambiente clínico, daquele ambiente hospitalar, e fazer esse processo acontecer na casa do indivíduo ou onde esse indivíduo está inserido, é muito importante para você diminuir essas distâncias, para você tornar esse processo mais humanizado. E o SUS tenta fazer isso, né? Através dos processos de prevenção, através da própria saúde da família, se tenta ampliar, né, a ação da saúde, né, saindo um pouco só daquele ambiente clínico hospitalar. Isso você consegue fazer uma maior humanização. Quando o profissional vai até o paciente, você já tem aí uma disponibilidade maior. E aí você já cria um vínculo com esse paciente e você já estabelece um processo mais humano, né? Mais humanizado, vamos dizer assim. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, na semana passada, nós falamos sobre saneamento básico. Essa semana, nós estamos falando sobre processo tecnológico. Na semana que vem, a gente já volta, né, a mais um processo avaliativo, mas fiquem tranquilos, o professor vai fazer um preâmbulo, né, para a gente poder explicar um pouquinho como é que vai ser o processo avaliativo de vocês. Também é super tranquilo, né, mas é necessário que a gente converse um pouquinho antes e que dê algumas informações antes, tá bom? Então, hoje fechamos a nossa primeira avaliação, né, foi o último dia para que vocês pudessem inserir o vídeo, que foi a nossa primeira avaliação, no sistema. Quem não conseguiu, tem o e-mail do professor, né, para fazer isso, mas hoje, às 9 horas, se encerrou esse prazo, tá? Então, hoje ou a mais tardar semana que vem, eu já vou estar enviando para vocês as primeiras notas que são em relação a essa primeira atividade, tá bom? Dúvidas, algum questionamento aí, moçada? Estamos caminhando bem. Quem chegou agora está conseguindo pegar aí todas as atividades sem problema. Então vamos fechar aqui a gravação, mas o professor continua com vocês, tá?